Bem, som. Bem, meus amados irmãos, vamos dar início à nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Vamos orar para iniciarmos. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã, pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, Senhor, te louvando, te cultuando. E nesse momento também te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de termos a Tua palavra aberta para nela meditarmos, Senhor, e termos o nosso direcionamento, o nosso guia, Senhor. Ela é como lâmpada para os nossos pés. Dessa forma, pedimos que o Senhor nos dê discernimento para aprendermos da Tua palavra e para vivê-la, Senhor, em nossas vidas. É isso que nós te rogamos e nesse momento te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos tido o privilégio de estudarmos, sobre algumas áreas temáticas na nossa EBD, e um desses temas que temos meditado é sobre a formação do cânon bíblico, um tema de muita importância para nós como protestantes, já que uma das bandeiras que é levantada na Reforma é a da sola Escritura. E se é nesse conjunto de livros que nós dizemos ser a Bíblia, que nós acreditamos ser o nosso referencial, a nossa palavra de vida, um texto prescritivo que fala o que a gente deve fazer ou não, a gente precisa acreditar por que ele é tão importante assim para nós. Na aula passada que tivemos há algumas semanas atrás, meditamos sobre a formação do cânon e no que ele se baseava, quais eram os critérios que eram utilizados para que a gente acreditasse que um livro deveria ser canônico, deveria ser verdadeiramente bíblico ou não. E a gente meditou um pouco sobre os livros que eram fundamentados nos profetas e nos apóstolos. Um critério tão primordial para direcionarmos sobre aquilo que é verdadeiramente bíblico. E nesse sentido, meus irmãos, hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre os livros do Antigo Testamento, como é que se formou esse cânon do Antigo Testamento, porque nós acreditamos que os 39 livros do Antigo Testamento eles são realmente inspirados e verdadeiramente a palavra de Deus. E por que outros, que também foram feitos nesse mesmo período, eles não são assim considerados? E aí, nesse sentido, meus irmãos, quero pedir que todos abram comigo o livro de Lucas, no capítulo 24. Leremos a partir do versículo 44. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Meus irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, Lucas descreve sobre a completude das profecias que haviam de se cumprir em Cristo. E Jesus ele faz a referência a 3 divisões, que remontavam ao Antigo Testamento. Ele fala sobre a lei de Moisés, ele fala sobre os profetas e fala sobre os salmos. Essas 3 denominações, esses 3 conjuntos de livros, eles fazem referência a como é que se entendia a lei do Antigo Testamento. Qualquer judeu que você chegava para ele sabia que havia um conjunto de livros, que esses livros eram divinamente inspirados. A primeira parte desses livros era a Torá, quando Cristo ele fala que a lei de Moisés. A segunda parte eram os profetas, que compreendiam os profetas menores e maiores, e os salmos. Quando ele falava salmos aqui, na verdade era um conjunto que incluía os salmos de Davi, os demais salmos que a gente encontra na nossa Bíblia, mas também outros livros, como Provérbios, Eclesiastes, e entre outros livros também abordados aí. E a nossa abordagem aqui, meus irmãos, não é tentar entender o porquê que propriamente essas 3 divisões elas compreendem o Antigo Testamento,
mas é sobre as contraposições que são feitas em relação ao Antigo Testamento. Por exemplo, se você chega para conversar com um católico apostólico romano, ele vai mostrar a Bíblia dele, e essa Bíblia ele vai ter 7 livros a mais do que a nossa Bíblia do Antigo Testamento, no Antigo Testamento. E qual é o racional para isso? Por que é que eles dizem que esses 7 livros a mais eles são considerados como palavra de Deus e nós não, né? Eles vão argumentar em relação à Bíblia, a tradução grega do Antigo Testamento, né? Nós sabemos que a tradução grega do Antigo Testamento é chamada de Septuaginta. Ela surgiu ali por volta do 3º século antes de Cristo ou um pouco depois, e foi formada provavelmente na cidade de Alexandria, né? Na época em que os gregos eles dominavam o mundo, a boa parte do mundo. Os judeus eles foram dispersados por toda a Ásia Menor e toda aquela região ali onde eles estavam, e nessa cidade de Alexandria foram reunidos 70 anciãos, por isso o nome Septuaginta, e esses anciãos fizeram a tradução do Antigo Testamento, que era em hebraico, para o grego. E nessa tradução eles disseminaram a palavra de Deus, né? A palavra ela se disseminou pelo mundo grego antigo e permitiu que a prática judaica ela pudesse ser pulverizada. E aí o que acontece é que essa tradução da Septuaginta ela engloba não só os livros que a gente conhece do Antigo Testamento, mas alguns livros a mais. E aí a grande discussão que se faz é sobre a veracidade e sobre a aplicabilidade desses livros a mais. Então a gente vai ter o livro de 1ª e 2ª Macabeus, né? A gente vai ter o livro de Tobias, algumas partes adicionais do livro de Daniel, de Esther. E aí a grande discussão é, certo, a Septuaginta ela é uma tradução, a tradução grega do Antigo Testamento, que é utilizada inclusive por alguns dos apóstolos que escrevem no Novo Testamento. Por exemplo, quando a gente vê o discurso de Estevão, né, em Atos, Estevão ele utiliza muitas vezes ele utiliza, né, a principal referência dele a Septuaginta do Antigo Testamento. E aí a grande discussão é essa. Certo, se os apóstolos utilizam essa tradução grega, a Septuaginta, será que eles acreditavam que o cânon ele era estendido para esses livros adicionais que constam na Septuaginta? E esse é o grande emblema que muitas vezes os protestantes eles enfrentam em relação aos católicos, certo? E alguns argumentos vão ser colocados aqui para a gente tentar explicar que esses livros, né, adicionais que estão na Septuaginta, na verdade eles não são componentes de um cânon estendido, tá? Lembrar que quando a gente fala cânon aqui, a referência, cânon nada mais é do que uma vara de medir, né? É a nossa definição daquilo que está dentro da palavra de Deus e aquilo que não é, aquilo que é prescritivo, aquilo que não é palavra de Deus propriamente dita, né? E aí, esses 7 livros apócrifos que a gente falou aqui, eles estão presentes na Septuaginta, mas diferentemente do Novo Testamento, meus irmãos, o Antigo Testamento ele foi um componente escrito ao longo de vários séculos, né, vários anos. Não foi algo tão rápido como aconteceu, por exemplo, com o Novo Testamento, com os apóstolos. Isso é importante para nós entendermos o porquê que o cânon do Antigo Testamento ele não é baseado naquilo que os gregos, naquilo que os judeus que foram dominados pelos gregos fizeram, mas sim pelo que os judeus ao longo de vários séculos construíram diante da profecia, né, que Deus entregava através dos seus profetas. O cânon hebraico, então, ele era dividido em 3 grandes divisões, né, 3 grandes partes, como a gente falou aqui. A Torá, que é a lei de Moisés, o Nebim, que era compreendido dos livros dos profetas, e a Ketubim, que eram os escritos, que compreendia Salmos, Provérbios, entre outros livros, né? Para um judeu, o Antigo Testamento ele era englobado em 22 ou 24 livros. Isso não quer dizer que é diferente dos 39 nossos. Na verdade, a divisão do cânon judaico, ele junta alguns livros formando um só. Por exemplo, o livro de Esdras e Neemias, para um judeu, ele é compreendido num livro só, entre outros também que a gente pode citar aqui, certo? Então, por que a gente considera que esses livros adicionais não fazem parte do cânon do Antigo Testamento?
Quando a gente olha todo o Novo Testamento, ele é recheado de citações do Antigo Testamento. Então, Paulo, quando vai argumentar em Romanos, né, quando vai falar para os Efésios, ele sempre utiliza citações do Antigo Testamento. Praticamente nenhuma citação é feita a livros que não fazem parte do cânon judaico. Tá? Então, a gente não vai encontrar, por exemplo, citações ao livro de Macabeus, a gente não vai encontrar citações ao livro de Tobias, ou enfim, a livros que fazem parte desse conteúdo apócrifo, né? Isso já é um argumento que a gente pode compreender entendendo que não fazem parte do cânon judaico. Além disso, como nós lemos aqui em Lucas 24, né, qualquer judeu ele sabia que o cânon ele era compreendido só dentro dessa divisão que foi falada aqui. Um outro argumento muito interessante é o que a gente encontra em Lucas capítulo 11, versículo 51. Peço que os irmãos abram comigo, por favor. Em Lucas capítulo 11, quando Jesus está interpelando os fariseus, né, os judeus que se colocavam contra aquilo que Deus falava através de seus profetas. E aí, Lucas capítulo 11, versículo... vamos ler o versículo 51, mas começar a partir do 49. O 49 diz assim: por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. E aí o versículo 51 ele fala: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Então, quando Jesus ele faz a referência, né, ao sangue de Abel até o sangue de Zacarias, isso é interessante porque ele está falando aqui em relação ao início e ao fim da revelação de Deus no Antigo Testamento, né? Lembre-se de que Zacarias não é o nosso último livro, né? Não é o nosso último livro na Bíblia que temos aqui, mas para um judeu, sim. O último livro da Bíblia, do cânon hebraico, ele vai até o livro de Crônicas, 2 Crônicas. E o livro de 2 Crônicas ele está compreendido como o último livro dessa terceira parte do cânon judaico, né? Do Ketubim. Então, quando Jesus ele fala que a conta do sangue que foi derramado pelos judeus, dos profetas de Deus, né, desde Abel até o sangue de Zacarias, e esse Zacarias, inclusive, não é o Zacarias que a gente tem no livro, é um outro Zacarias que foi morto no átrio do templo de Deus, né? E aí essa é a última citação que está inclusa no livro de 2 Crônicas. Então, quando Jesus ele fala entre Abel e Zacarias, ele está compreendendo que o cânon judaico, né, a revelação de Deus, ela foi limitada entre Gênesis e entre esse livro de 2 Crônicas. E tudo aquilo que veio depois daqui, né, desse último profeta, não é mais considerado como uma revelação verdadeira, né, uma revelação profética de Deus para o seu povo, né? Todos os livros que compreendem os livros apócrifos, eles foram escritos no período intertestamentário, entre aproximadamente 400 anos antes de Cristo, né? Então, é justamente esse período, depois de Zacarias, né, que foi morto aqui, em que esses livros eles foram escritos. Eles falam muito sobre a história dos judeus, né? Falam sobre a Revolução dos Macabeus, falam sobre muitos outros episódios que aconteceram, mas para um judeu, ele olhava esse livro, ele olhava esse escrito, ele não via que ali Deus revelava ao seu povo algo novo. Ele sabia que aquilo era puramente um escrito histórico, uma revelação, não, uma palavra puramente para a gente entender como é que o povo de Israel se comportou ao longo desse tempo, tá? E não como algo diretamente vindo de Deus para o seu povo. Mas não só isso, meus irmãos, não só a forma como Jesus e os apóstolos apontavam para o Antigo Testamento é um argumento para a gente saber que os apócrifos não fazem parte da palavra de Deus, mas também o testemunho de muitos dos cristãos que viveram nos primeiros séculos, né? A gente considera que o testemunho dos pais da igreja, da patrística, ela conta muito para isso, para essa argumentação. Então, a gente tem uma lista numerosa aqui de vários
pais da igreja que sempre que citavam o Antigo Testamento, eles sabiam que os livros que compreendiam o cânon judaico, né, o cânon palestino, ele era realmente aquilo que era a palavra de Deus. E os demais, eles eram puramente livros referenciais, históricos. Então, o famoso Atanásio, né, o Jerônimo também, que foi o pai que transcreveu a Bíblia para o latim, né, a Vulgata, todos eles apontavam para esses livros apócrifos como livros que não eram faziam parte da palavra de Deus propriamente dita, né? Agostinho de Hipona, por exemplo, ele, apesar de ser um pouco mais tendencioso a considerar os apócrifos como algo mais da palavra de Deus, mas ele colocava alguns detalhes nos seus escritos, dizendo que ele tinha certo receio, né, de considerar que esses livros apócrifos eles eram escritura, né, e palavra de Deus. Então, os pais da igreja também apontavam para esse argumento e diziam, olha, a gente sabe que esses livros eles fazem parte de um arsenal ali que está dentro da Septuaginta, mas a gente sabe que esses livros eles não são palavra de Deus. E fora isso, meus irmãos, a própria Septuaginta ela traz consigo algumas contradições, né? Quando a gente vai estudar qual é o livro qual é a cópia mais antiga dessa Septuaginta, a gente tem 3 principais códices, né? Códices era o nome de várias páginas de livros, né, agrupadas entre si, formando um livro propriamente dito. E a própria Septuaginta ela tem 3 códices bem antigos, e que quando a gente vai comparar um com o outro, a gente percebe que eles não são, não batem entre si. Então, alguns livros que estão num códice, por exemplo, o Códice Alexandrino, ele não é condizente com o Códice Vaticano, uma outra cópia que está lá na Itália. E então, a própria Septuaginta, ela traz consigo algumas irregularidades, algumas inconsistências dela mesma, tá? Dizendo então que esses livros que muitas vezes estão inclusas nela podem não ser propriamente tão fiéis, né, e tão comparados, tão permanentes entre si. Fora isso, meus irmãos, quando a gente olha para esses livros, por exemplo, se você abrir o livro de 2 Macabeus, o escritor desse livro ele vai dizer no final do seu livro o seguinte, ele vai dizer, olha, aqui eu escrevi toda a história dos Macabeus, mas se eu fiz alguma coisa irregular, se eu escrevi alguma coisa que é inconsistente, eu peço desculpa, né? Ele próprio fala de forma... Eu fiz aqui uma certa paráfrase, mas ele próprio se desculpa por eventuais erros cometidos na escrita do livro de Macabeus, né? Ora, como é que alguém pode escrever a palavra de Deus e se considerar possível, né, e passível de erros, se não algo que é feito puramente por um homem, por alguém que é passível, né, de errar. Além disso, meus irmãos, um livro chamado Livro de Eclesiástico, que não é o Eclesiastes de Salomão, também é um livro que ele começa dizendo que é possível que haja erros, né, na escrita do livro, né? Quem faz o prefácio desse livro é o neto do próprio escritor, né? E o próprio neto ele fala, olha, meu avô quando escreveu esse livro, ele possivelmente pode ter errado em algumas coisas aqui, então por isso peço desculpas, né, na eventualidade de erros que possam existir. E quando a gente olha para vários outros livros, meus irmãos, a gente vê algumas heresias e erros que também vão estar presentes. Por exemplo, o livro de Tobias tem uma citação sobre a forma de você exorcizar pessoas através de componentes de animais. Ele vai falar lá que você deveria pegar um animal, uma ave, se eu não me engano, cortar sua barriga, tirar seu intestino e colocar aquilo para fazer a eventual expulsão de demônios de pessoas. Ele vai falar sobre salvação por esmolas também, a forma de você conseguir adentrar no céu através de ajuda de irmãos, né, e pessoas pobres. No livro de 2 Macabeus vai ter a citação sobre o purgatório, e é dele, inclusive, que a própria Igreja Católica tira essa doutrina, né? Esse livro, inclusive, o próprio Lutero, quando foi argumentar contra a questão de salvação por obras, né, e da forma de você pagar a igreja pela salvação de pessoas que já morreram, ele não considera o livro de 2 Macabeus como bíblico, né? E essa vai ser uma das grandes batalhas contra a Igreja Católica que vai se formar
O livro de Baruque, né, ele fala sobre a oração de mortos, mortos que já não estavam mais aqui na terra, mas que permaneciam orando e intercedendo pelos santos, né? O livro de Eclesiástico também fala sobre maltratar escravos, né, que porventura não obedeciam seus senhores. Trechos do livro de Daniel que que são adicionados, né, ao livro que a gente conhece, fala sobre a existência de dragões que eram verídicos, né, e que podiam e que o próprio Daniel batalhou e lutou contra eles, né? Então, encontramos aqui, meus irmãos, várias contradições, várias heresias, né, que se chocam contra aquilo que é pregado pelos profetas, né, pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, nós temos alguns pontos a considerar aqui como contraditórios, né? Certamente a gente sabe que esses livros eles têm sim uma certa importância histórica e podemos utilizá-lo inclusive para conhecer como é que os judeus eles lidavam com problemas da época deles. Mas devemos ter muito cuidado ao considerar que esses livros eles têm algum cunho escriturístico, porque eles trazem contradições, eles trazem heresias, né? E eles não são condizentes com aquilo que o próprio judeu, né, considerava como escritura. E aqui, meus irmãos, vale lembrar que a gente precisa considerar a importância dos judeus, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus, né? A gente sabe que aquilo que a gente tem como Antigo Testamento, Deus entregou assim primeiramente aos judeus, né? Primeiramente aos seus profetas, aos seus servos, e através dele, né, também veio a nós essa palavra que o Senhor assim entregou, né? Então, meus irmãos, esses são alguns argumentos que a gente tem que considerar quando a gente olha para esses livros, né? Saber o que é Escritura nos ajuda a saber o que não é, né? Saber o que é a palavra de Deus nos faz delimitar aquilo que não está incluso como palavra de Deus para nós. É importante que a gente saiba disso, para que a gente possa se esmerar, né, em conhecer a palavra, em estudá-la e saber aquilo que Deus ele tem a nos ensinar, já que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é aquilo que a gente diz que a gente vai obedecer até o último limite, né, até o fim da nossa vida, e aquilo que está fora desse limite, certamente a gente deve considerá-lo como algo que não faz parte, né, desse cunho prescritivo de Deus. Certo, meus irmãos? Então, para recapitular, a gente considera que o cânon, ele é a nossa medida de fé e prática, né? A gente sabe que Jesus e os apóstolos apontaram para o cânon hebraico como sendo o cânon verdadeiro, certo? A Septuaginta tem esses livros adicionais, mas não fazem parte do cânon, e sim são livros puramente históricos. E os pais da igreja também apontam para esse cânon hebraico como o cânon verdadeiro, né? Esses 39 livros que nós temos, como os livros que realmente fazem parte do componente da Bíblia. Falar ser muito importante o apelo do fato histórico na palavra de Deus. Muitas pessoas ficam nisso. O contexto histórico é um dos artifícios para você esmiuçar o texto. É muito importante você saber onde é que Paulo estava, quando é que ele foi, quem era Jeremias, o que ele fez. Mas as pessoas, muitas vezes, elas apenas tratam a Bíblia como um livro histórico. Elas querem saber quem foi Jeremias e quando foi que ele morreu. Sim, mas a revelação de Jeremias, é isso que importa. As profecias de Jeremias, é a vida de Jeremias. Aí, por que eles recepcionam esse livro? Porque eles só são apegados aos fatos históricos. Entendeu? Então, se tem uma grande quantidade de fatos históricos, isso aí não pode ser criticado. Isso aí tem que ser considerado. Porque ela não está apegada à revelação. Uma pessoa chegar e dizer no próprio livro, desculpa, é o museu, é isso. Aí o que é que eu tenho? Eu tenho teólogos liberais que dizem assim, não, a escritura contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Então ela pode ter ele. Eu não posso aceitar um Macabeu, eu não posso aceitar um Tobias, porque ali, pronto. Aí eu disse, mas isso aqui está errado, mas ela diz justamente, não está tudo certo na Bíblia. É para você identificar o que é certo e o que não é. Entendeu? Não só a questão do purgatório, mas a Igreja Católica pega todos os ritos lá de Tobias para fazer o exorcismo. Aquele negócio de diga seu nome,
né, de água benta, isso aí é a base que eles têm, entendeu? Ritualística, né, para fazer isso. Então, é importantíssimo esses argumentos aí, para a gente entender por que não estão no nosso plano, né? Perfeito, perfeito. E acho que também é importante, reverendo, a gente saber que assim, eles argumentam muito sobre a questão da Septuaginta, né? Essa palavra, essa tradução grega do Antigo Testamento, que certamente teve um grande valor para a gente, e ela em si não é o grande erro, né? O erro é a gente achar que todos esses livros que foram incluídos nela, veja, quando esses anciãos eles fizeram a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, eles juntaram tudo isso, mas eles não tinham em si o pensamento de que eles estavam formando um cânon ali. Eles não iam dizer, olha, aquilo que a gente traduziu, a gente só vai traduzir o que é cânon, só vai traduzir aquilo que é palavra de Deus. Não, eles traduziram os livros do Antigo Testamento e vários outros livros que também faziam parte do convívio dos judeus, né? E aí entra esses livros que a gente falou aqui, né? Macabeus, Tobias, Baruque, né? Entre outros. Mas para um judeu ele sabia o que era a palavra e o que não era, aquilo que era revelação de Deus e aquilo que não era revelação. Até porque a gente usa a Septuaginta para fazer exegese, a gente usa a Septuaginta. Eu tenho vergonha de dizer às vezes. Mas, assim, eu não vou usar a Septuaginta para fazer teoria, para eclesiástico, né? Mas é útil para uma exegese. Até hoje é usada. Qualquer exegeta tem ela como ferramenta. Perfeito, perfeito. Né? E esse é o grande ponto, né, que a gente deve entender. Né? A Septuaginta ela é uma tradução, mas não é a delimitação do cânon do Antigo Testamento. Né? E esse é o grande ponto que a gente precisa entender para não ser induzido ao erro e pensar que esses livros adicionais eles fazem parte das Escrituras, certo? Então, que a gente possa ter essa atenção, meus irmãos, em saber o que é a palavra de Deus, né? Saber desse testemunho de Jesus, saber do testemunho dos apóstolos e valorizar aquilo que a palavra de Deus nos ajuda a combater o falso ensino, né? A saber o que é aquilo que foge da revelação de Deus para nós, né? Cabe a nós, como cristãos, como protestantes, a gente estudar sim a palavra, a gente aperfeiçoar o nosso ensino da Bíblia, da teologia, mas o ponto de início, o ponto de partida para tudo isso, né, é ter a plena convicção de que esses 69 livros, esses 66 livros, né, que nós temos em mãos, eles são a verdade de Deus para nós, né? Saber que eles sim foram escritos por homens, mas sobre a divina inspiração, né? Sobre a bússola de um Deus que nada falha e que nada deixa passar além da sua palavra, certo? Então que isso possa servir para a gente perseverar no conhecimento, perseverar no entendimento da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Mais alguma coisa a considerar, a perguntar? Vamos orar então para nós finalizarmos nossa EBD. Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai, te louvamos porque a Tua palavra chegou até nós de forma fiel e verdadeira. Nós temos a Tua revelação, Senhor, trazida por Teus servos, por profetas, por apóstolos, por aqueles a quem o Senhor escolheu, para que houvesse a fiel transmissão da Tua palavra, Senhor, dos Teus ensinos, da Tua lei, da Tua verdade para nossas vidas. E te louvamos, porque através da história o Senhor preservou a Tua palavra de forma fiel, Senhor, e nos dá esse entendimento para sabermos delimitar aquilo que é a Tua palavra, Senhor. Porque certamente, a depender das nossas forças ou do nosso próprio entendimento, facilmente nos desviaríamos, Senhor, da tua verdade. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que possamos perseverar na Tua doutrina, no entendimento do Teu Evangelho e da Tua palavra para nós, ó Deus. Nos dá discernimento, nos dá perseverança nessa caminhada, para que nossos pés não se desviem da Tua verdade, Senhor. Nos dá cada vez mais sabedoria, nos dá cada vez mais, Senhor,
do teu discernimento. E fica conosco, Senhor Deus. Nos abençoa nesse domingo, nos leva para casa em tua paz, nos guarda de qualquer mal. É isso que nós te rogamos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.